Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Fique aí que a reunião virtual já vai continuar. Mas antes eu quero fazer um convite especial para você. Está chegando um evento muito especial. É a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichonoye do Brasil. A Convenção Nacional é um ideal de mais de meio século. São milhares de vidas transformadas para melhor e despertares que representam um sonho vivo. Convide aí o jovem, a jovem mais próximo de você. Quer saber mais? Acesse o site. Olá, sejam bem-vindos bem-vindas a mais uma reunião virtual da Seichonoye do Brasil, aqui no canal oficial do YouTube. Às quintas-feiras, como sempre, essa reunião é promovida pela Superintendência dos Educadores da Seichonoye do Brasil e é com muita alegria que estamos então aqui hoje para mais um estudo. Muito obrigada a todos que já estavam nos aguardando aqui no chat, já estavam esperando a gente iniciar esse encontro hoje. E com esse tema que, para quem já me conhece, eu gosto muito de falar, que é o desenvolvimento, falar de criança, de desenvolvimento. Então, o nosso tema de hoje, na verdade, eu não estarei aqui sozinha, tem uma convidada especial para bater um papo aqui comigo, e que é a psicomotricista Beatriz Cornelsen Boscardin, e juntas nós falaremos sobre jogos e brincadeiras com um foco no desenvolvimento infantil. Então, conto com a participação de todos, vão escrevendo aqui para a gente. Se possível, já deixa seu joinha, seu like aqui embaixo, que o YouTube vai avisando mais pessoas da estreia desse nosso programa, vai ganhando mais relevância, tá bom? Então, agora com vocês, a nossa convidada. Oi, Fernanda. Oi, Bia. Tudo Gente, bem? é Beatriz, mas
carinhosamente, nós a chamamos e ela também se chama de Bea. Então, já vou começar a Sim, tratar como Bia sim, desde já, porque no meio do nosso sim. bate-papo eu vou esquecer de chamar. E Bia, você sabe que no site é uma coisa interessante isso, porque no site do Bea Brincar tem uma parte dele que é quem é Bea, não é Beatriz. Eu gosto porque parece que chega mais perto, sabe? Não afasta tanto das pessoas. Então pode. Eu gosto, adoro Beatriz, mas Bea é um ai, que apelido bom, carinhoso. Aham. que bom. Eu creio que aqui conosco hoje, nos assistindo, tenham pessoas que já nos acompanham, já te acompanham, já te conhecem o seu trabalho, mas temos amigos Sim, chegando pela primeira vez. Então, vou pedir sim, mais uma vez para você se apresentar um pouco, falando do seu trabalho, e depois a gente entra no nosso bate-papo com o tema. Pode ser? sim. Pode, claro. Então, meu nome é Beatriz Cornel Sem Boscardim. Eu sou de formação educadora física, mas a minha história com o corpo já vem de antes da faculdade. Eu sempre fiz balé, queria ter sido bailarina, então o corpo está sempre esteve presente na minha história. E hoje em dia também está diariamente. Eu fiz educação física e trabalhei muito na escola. Antes de fazer a especialização em psicomotricidade relacional, eu trabalhei na escola como coordenadora de educação infantil e ensino fundamental de primeiro ao quinto ano. E essa experiência da escola foi riquíssima, riquíssima em termos de aprendizado, de momento de vida, de observação das crianças, porque foi lá que eu conheci a psicomotricidade relacional. Então, a minha especialização veio durante o processo da escola. Né? Depois eu saí da escola em 2010 e abri o Bea Brincar em 2012. Está indo para o nono ano já. O Bea Brincar é uma clínica de psicomotricidade relacional. E para quem não sabe, psicomotricidade relacional é um trabalho que na clínica atua de forma terapêutica e na escola de forma preventiva. Então, existem esses dois trabalhos, que é o mesmo trabalho, mas o foco do trabalho é diferente. Então, na escola, a gente trabalha muito com o grupo, Tá. né? Em olhar para o grupo, desenvolvimento do grupo, quais são as características do grupo, para que cada um consiga crescer de forma saudável dentro do próprio grupo. Lá na clínica já é diferente, é um trabalho mais específico da criança, quais são as questões particulares que essa criança precisa trabalhar e também envolve a família. Então, são dois trabalhos diferentes, mas é esse trabalho que eu faço hoje em dia. Nós estamos, claro, retomando, né, Fernanda? As coisas estão, assim, voltando. O Bia Brincar esteve parado por muito tempo e faz um ano, aproximadamente, que nós voltamos a atender tanto de forma online quanto de forma presencial. Hoje em dia nós atendemos as crianças e as famílias, eu faço bastante trabalho com família, individual, e já estou fazendo pequenos grupos, 2 crianças, né? Porque é um trabalho de brincar, de muito corpo. E as escolas, você sabe que semana passada eu tive uma ligação porque nós atendíamos escola. Nós fazíamos esse trabalho na escola, né? Então eu já também tive ligações, na verdade, ligação de uma escola para a gente pensar, reelaborar como é que esse trabalho pode voltar a ser feito no segundo semestre, né? Então, essa é um pouquinho da minha história e é um prazer estar aqui com você sempre. Eu adoro esse bate-papo que a gente tem, falando de coisas tão importantes, tanto para as crianças quanto para os professores e famílias, sabe? Então, eu estou à Verdade. disposição aí.
Eu ia agradecer que você está sempre assim disposta a colaborar conosco nesse Ah, tô. sentido. Eu É, tô porque é um assunto muito importante, e é um assunto, quando você consegue entender e se abrir ao brincar, transforma a sala de aula, transforma a rotina, a dinâmica de uma família, sabe? Às vezes com pequenas mudanças a gente faz temos grandes resultados, sabe? verdade, Bia. Você, para quem não sabe, né, você está em Curitiba, no Paraná, certo? Sim, 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 Eu Curitiba. estou, eu estou aqui no estado de São Paulo, tá, gente? Estou no ABC, estou aqui pertinho de São Paulo. E para nós, a gente já vive essa questão da retomada, né, da sala de aula de forma híbrida, com crianças, não estão indo todos os alunos juntos, né? Então, se a sala tem 30, existe um rodízio para que eles não estejam ali lotando a sala de aula, vão, vão se revezando, mas já tem essa, já, já está se retomando, vai, vamos dizer assim, né? É, Esse aí é também, aqui também. Aqui as escolas estão, desde que elas retornaram, e nós ficamos muito preocupadas com a questão de se ia parar novamente ou não. Mas felizmente não parou, então a escola resolveu dessa forma também, é no modelo bem o modelo híbrido. E aqui algumas escolas dividem da seguinte forma: uma semana a criança está presencial, a outra semana a criança está online, né? Algumas escolas têm dias específicos da criança aí, então vai muito do modelo da escola. A família também tem a opção ela tem essa opção de mandar só no presencial, mandar no híbrido, mandar só no online. Ela pode fazer essa opção. E dessa forma a escola está se ajeitando, porque desde que veio essa pandemia foi uma reinvenção, né, de verdade. tudo, desse modelo de pedagogia, desse modelo, professores tendo que lidar com computador, com essa tecnologia que nem sempre é fácil, então, e recursos também para ter, né, para disponibilizar. Eu estou aqui com tripé, né, então Também. no começo a gente tinha até assim, né, colocava lá em cima da mesa, meio ajeitado, foi muito difícil. Mas essa readaptação depois do retorno, eu acho que foi um pouco menos doloroso, sabe? Porque eles já estavam tão experientes, né, em se reinventar, que a coisa ficou um pouco menos dolorosa. É interessante assim você colocar isso, porque felizmente o ser humano é adaptável, né? E a gente vai Sim, assim aprendendo a lidar com todas essas situações. E sim, talvez diante desse, ui, desculpa, pode falar. deixa eu só comentar, eu vi agora nesse fim de semana que passou uma palestra da Marília, também dos educadores, e ela usou uma palavra que eu achei perfeita, sabe? Que é inovação. Então, inovar é necessário, ainda mais quando nós falamos de sala de aula, de pessoas, de crianças, né? Então, foi muito adequado esse termo, né? Verdade, da gente buscar essa inovação. E parece assim aqui para quem está nos ouvindo, e talvez quando a gente pensou nesse tema, desse bate-papo de hoje, que no momento que se fala tanto do uso da tecnologia, que se fala de inovação, que se fala, né, de como encantar o aluno, a gente ainda tenha que falar e falar mais, e incentivar e trazer à tona a questão do brincar, sobretudo do brincar e do corpo. Então, como é que você está sentindo isso? Ainda existe
não sei nem se a palavra é resistência, mas a gente até já fez um bate-papo, viu, gente? Vocês que estão chegando hoje, aqui no canal da Seite Noie, aqui dentro do YouTube, tem uma playlist da Educação da Vida. Aí lá dentro vocês vão achar um bate-papo, justamente nosso, comigo, com a Beatriz, e a gente começou questionando vocês naquele bate-papo se brincar era coisa séria. Brincar é coisa séria? E a gente falou, né, da importância de se brincar, mas a gente continua sentindo pelas perguntas que chegam para nós, por algumas falas, tanto da parte das famílias como dos professores, ainda essa questão de o quão importante, como que eu brinco, como que eu coloco, e eu estou no virtual e o corpo, então, por isso, até né, pensamos numa especialista como você para a gente ir compartilhando um pouco sobre isso. Sim, Então, sim. Diga. não, vou te passar a palavra, pode falar. Então, como eu sinto isso é assim, eu acho que, de uma maneira geral, assim, a criança precisa desse movimento todo, independente de pandemia, ela precisa de certos requisitos para se desenvolver de uma forma saudável. E o brincar vem tendo tudo que ela precisa, né? Ele possui, o brincar possui em si os requisitos necessários para que a criança consiga brincar de uma maneira saudável. A, a, o momento que a criança brinca, no momento que a criança nasce, ela já entra nesse brincar com a mãe, que é Verdade. aquelas coisinhas, sabe? Isso já é um brincar. Ali aparece o prazer, porque o brincar está relacionado com o prazer, com a diversão. Então, tem muitas vezes que a gente nem sabe que brinca. Uma professora que está disponível, que faz com que os alunos se divirtam, que apareça esse prazer na atividade, a gente pode chamar isso de brincar. Não é só aquele brincar de ir lá fora, correr. Não. O brincar está relacionado com o prazer e com a diversão, tanto do adulto quanto da criança. Então, desde o momento que a criança nasce, ela já tem essa relação de brincar e de prazer, primeiro com os pais, depois com ela mesma, com o corpo, com as mãos, depois com os objetos, ela vai descobrindo o mundo através desse movimento do espaço, ela precisa reconhecer esse espaço, ela precisa saber que existem outras pessoas, outras crianças, outras pessoas começam com a família. Quando ela vai para a escola, isso faz assim, puf, o universo dela se amplia de uma maneira gigantesca, porque ela começa a perceber que ela tem outras relações, que ela tem outras, né, outros espaços, ela tem que se adequar, o corpo dela, o espaço da escola, que ela tem que dividir com outras crianças, que ela tem um adulto que é responsável por ela. Então, nesse brincando, ela vai se desenvolvendo até. Eu brinco até hoje. Eu também, eu adoro. Eu brinco até hoje, sabe? Então, só que às vezes a gente tem que também mostrar assim como é que a gente pode brincar com os nossos filhos ou com os nossos alunos quando eles já crescem e têm mais lá na adolescência que eles dão essa parada, né? Acham já meio ridículo, né? Então, quando a gente fala de jogos e brincadeiras para o desenvolvimento da criança, o brincar, sabe, quanto mais o brincar estiver presente na sala de aula, no pátio, sabe, em casa, em alguns momentos livres, mais a criança vai estar aprendendo sobre ela mesma, né? Então,
é muito importante que os professores invistam nisso, né? Eu não sei se a gente fala de alguns exemplos. Posso Sim, falar também, por exemplo, quando eu era coordenadora da educação infantil, era muito legal, porque a gente tinha momentos de muita diversão em sala, que era assim, as músicas são coisas muito legais, sabe, que tem o ritmo, a música, sabe, Fernanda, a música entra. A verdade. gente chama a gente chama no nosso trabalho de penetrar. A música penetra no corpo das crianças e é uma coisa muito afetiva. Então, você pode usar as músicas conhecidas, você pode usar a melodia e criar músicas novas. Pode usar música para fazer alguma atividade de falar, quando a criança precisa expor. Na roda, se pode fazer uma roda de música. Então, é, nem sei se às vezes as professoras acham isso brincar, sabe? Se elas dão o nome É, de brincar, mas quando existe a diversão e o prazer, a gente pode considerar como brincar, né? Outra coisa que eu fazia que era assim, eles amavam, eu não sei o quanto hoje em dia, faz algum tempo que eu estou afastada da escola, mas eu uso isso até hoje no meu trabalho. São os jogos simbólicos. Então, nós tínhamos kits, Fernanda, em caixas, né? Caixas grandes. Então, eram assim: kit escritório, tá. kit hospital, kit mercado. Isso é uma coisa muito rica, porque deixa a criança numa situação simbólica importante para ela poder se colocar no mundo. Ela vai usar os recursos que ela tem para se colocar no mundo, né? Se ela não sabe, ela vai aprender, Ela né? vai Então, experimentar, né, esses vai, papéis enquanto ela está ali se divertindo. aham, enquanto ela tá, e ela se diverte também. O jogo simbólico é interessante porque ela traz o que ela tem. Então, por exemplo, crianças vão brincar de casinha, que é um jogo simbólico, né? Mãe, pai, filhos. Qual é o modelo que ela tem para representar a criança que ela é na brincadeira? Ela é uma criança mandona, ela é uma criança chorona, ela é uma criança sem autonomia. Qual é o modelo que ela vai trazer de mãe? Ela vai mostrar isso na brincadeira. A mãe que manda muito, a mãe que não manda nada. Essa é a representação dela. E ela vai poder colocar isso de forma simbólica no jogo, né? E é, outra questão que eu acho importante falar da educação infantil, de jogos e brincadeiras, é assim, que eu via muito, vejo hoje em dia nas escolas, é que o professor, a professora, normalmente educação infantil, a gente tem mais mulheres. As Verdade. professoras, né, é difícil ter um professor homem na educação infantil. Até no Fundamental 1, como regente, é mais comum, mas na educação infantil é mais normal, é mais comum nós encontrarmos mulheres. O que acontece? Muitas vezes as professoras deixam que as crianças brinquem, não se envolvem no brincar. Isso é uma situação que é importante também. Importante para a criança conseguir se relacionar sozinha e principalmente para ela resolver problemas, Verdade. desenvolver o pensamento lógico. Como é que ela vai resolver aquele problema que a criança trouxe, né? Mas também é possível, e isso é uma coisa que eu vejo pouco, é quando as professoras se envolvem no brincar. Então, além delas permitirem que as crianças brinquem, elas brinquem junto.
elas têm um papel nessa brincadeira. Elas podem ser, junto com as crianças, um personagem desse jogo simbólico. Ou simplesmente estar disponível corporalmente para a criança, porque a criança aprende pelo corpo. O corpo dela é o que vai dar todas as emoções, é o que vai dar as sensações, é o que vai encontrar o limite no corpo do outro, é o que vai situar a criança no espaço. Ela vai fazer as relações de aprendizagem dela com o corpo, começa com o corpo. Então, esse corpo, principalmente na educação infantil, precisa ser muito explorado. Correr, pular, deitar, rolar, dar cambalhota, né? Então, tudo isso é importante para que a criança se desenvolva, mas também isso pode ser feito dentro de uma brincadeira, não só, por exemplo, numa aula de movimento ou de educação física que eles têm, né? Tem escolas de educação infantil que nem tem, sabe, aula de educação física, mas é possível que a professora também desenvolva isso com seus alunos em sala, né? Que saia daquele contexto, né? De ficar ali dentro, fechado, fazendo sentadinho. E a gente tem ouvido, talvez, do desafio atual de fazer isso no híbrido. Mas não é porque a gente está nesse desafio que a gente não vai pensar em formas de se fazer isso, né? Não sei se você concorda e tudo. Graças a Deus, a gente, por ter essa potencialidade infinita, a gente acaba, quando a nossa mente Inovando. está serena, a gente consegue inovar, né? A gente não tem uma fórmula, mas eu acho que acho não, tenho certeza, serenar a mente para que a gente consiga, dentro desses contextos, inovar. Sabe que eu agora está cada vez menos assim esses atendimentos online, né? Na escola, por exemplo, eu atendo uma escola aqui em Curitiba e nós temos esse modelo híbrido. Então tem crianças em casa e crianças em sala. Mas eu acho assim, essa palavra inovação, né? Quando você diz serenamente, é deixar que a gente tenha sabe, uma iluminação mesmo do que a gente pode fazer com aquelas crianças que estão ali. E eu tive muitas dificuldades em relação a isso, porque eu fui procurada pelos pais porque os pais estavam com bastante dificuldade das crianças em casa. Então, uma das coisas que me facilitou muito é dividir estas ideias com as crianças, porque eles são iluminados, eles são muito criativos, e às Verdade. vezes, quando você fala nesse modelo, é porque a gente acha que a gente sabe mais. A gente acha que isso não é só uma coisa da gente. Eu acho que é uma discussão, Fernanda, isso é enorme para mim, que é assim, é o modelo de formação dos professores. Então, sabe, já vem de muito longe esse modelo mais tradicional. É a questão do professor ser uma autoridade, e às vezes os professores confundem ou têm dificuldade em saber que essa autoridade não tem nada a ver com o mandar, né? Que tem a ver com, assim, se disponibilizar para o aprendizado, porque a criança tem muitas coisas para contribuir conosco. E eu vivi isso justamente nessas nessa Nesse tecnologia, contexto. nesse contexto, eu aqui desse lado, a criança do outro lado,
E foi assim, só para uma situação que eu vivi, e daí como é que vocês estão? Então, o que vocês, vamos contar as novidades, como é que vocês estão? Cada um falava um pouco de si. E daí o que te deixa feliz? Dançar. Dançar me deixa tão feliz. Falei, nossa, peguei aqui, ó. Falei, vamos dançar. Vamos dançar, escolhemos as músicas, dividimos assim a turma. Então, esse fulano, fulano e fulano hoje escolhem 3 músicas, passam e a gente vai dançar, vai se mexer, pedir um espaço onde tivesse, né, mais lugar para a criança se mexer. E eles adoraram. Então, é assim, aproveitar essas oportunidades também quando vem alguma coisa do lado de lá das crianças. Aí um dia eu pedi corda. Vamos então fazer algumas coisas com corda. Todo mundo tem corda. Corda é uma coisa que as crianças têm em casa, né? Claro que o espaço é um limitador, porque Verdade. a gente está trabalhando de dentro de casa. Mas também não é nada que a gente não consiga adaptar, sabe? Quando a gente tem boa vontade, quando a gente deixa que as coisas fluam, a gente consegue adaptar, sabe? Então, deixar que as crianças também deem essas sugestões e contribuam com essas atividades de jogos e brincadeiras, e também não precisa ser só o movimento, pode ser um jogo divertido online, né? Teve uma sessão que uma das crianças quis mostrar ao grupo um jogo online, onde todas participavam, e era um jogo de alfabetização. Então a gente tinha que. Foi muito legal. Muito A legal, né? gente tinha. É tipo, sabe aquele imagem-ação? Ai, adoro! Então, então, Adoro assim, jogar. uma criança desenhava na tela que aparecia no computador. E as outras tinham que adivinhar e escrever o objeto que era Que é desenhado. outra. Então, tinha fruta, tinham animais. Foi muito. Não queriam parar. Então, você associa a diversão ao movimento de aprender e sabe, a tecnologia então é saber aproveitar, né? Que não é uma coisa fácil, não está pronta, não vem no livro, mas é possível, né? É possível porque a gente tem essa capacidade infinita, né? Está dentro da gente. E quando você fala de dar essa abertura que a criança mostra, é impressionante, né? Porque Uhum, você está é. falando, eu lembrei agora de um exemplo que me contaram essa semana. Uns alunos, não foi comigo, foi com outros professores que estavam me contando que estavam assim com crianças de 11, 12 anos, cansados, né? Porque alguns estavam na escola, outros estavam no virtual e eles queriam fazer alguma coisa e aquela energia, né? Porque não aguentavam mais ficar ali parados. E, e o professor teve essa percepção de pedir a opinião deles. Como que eles trabalhariam, o que eles gostariam de fazer, e no fim eles utilizaram um aplicativo para que todos fizessem um movimento, e no fim eles fizeram até uma quadrilha virtual da Ah, que festa junina, legal. Aham, montando com os aplicativos, cada um fazia um pedaço da dança, e eles adoraram, e ficaram conectados, e se movimentaram, e se produziram. Então, talvez não fosse exatamente aquele encontro físico que eles queriam, sim. mas conseguiu colocar a diversão, o Isso. movimento, a proximidade e a alegria, né, que vem com tudo isso. E agora Sim. eles estão usando como recursos para, né, utilizando essa técnica até para, não a técnica, utilizando o óbvio. Vamos perguntar para eles como que a gente pode fazer,
colocando desafios, linkando o conteúdo com novos desafios, mas que veio da sugestão deles mesmos. Porque, Sim. E né, então, tem que estar eles aberto, têm, né? e eles têm, as crianças, se você der esse espaço, eles são surpreendentes, sabe? Você falando disso, sabe, eu me lembrei, assim, uma coisa que é muito claro para quem está de fora da escola, né? Eu sempre digo, Fernanda, que o professor ou a professora são os mestres da sala. Então, o prazer de estar ali, o prazer tem que ser do professor. Então, quanto mais prazer o professor tiver de fazer o que ele está fazendo, mais as crianças vão contribuir, porque o prazer chama. O prazer é tudo, gente, na vida. Ter prazer de aprender e ter prazer de ensinar é uma coisa que o professor que atua com esse prazer e com essa diversão, tem os alunos, sabe, mais vão com ele nesse prazer e nessa diversão. Então a Verdade. gente vê às vezes, sabe, e eu digo muito isso, não sei se eu disse na outra, mas eu vou ser repetitiva porque é uma coisa importante. Quando não está dando certo, pessoal, aquela aula que não vai, se programou, planejou, chegou lá, tá chovendo, aquele dia horroroso, as crianças estão agitadas. Eu digo, parem e brinquem, porque o contexto da aula vai mudar. Criem, inventem alguma outra coisa, ou perguntem para eles, gente, não tá dando hoje? Alguém tem alguma sugestão? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso é uma coisa que cria um vínculo importante até de compreensão, porque nem sempre a gente está bem e nem sempre Verdade. eles estão bem, né? Então, também o professor não precisa estar sempre bem, mas é importante identificar isso, sabe? Isso nele, né? Que mais que a gente vai falar agora? Nossa, tão profundo tudo isso. É. Na verdade, são coisas que no fundo a gente sabe. Tenho um Uhum, conhecido que ele diz assim: é o óbvio que ignoramos. A gente sabe, só que uhum, a gente acaba, se não estiver atento a isso, vai sendo engolido pelo cotidiano vai. e Uhum, deixa de fazer, né? Por que é vai. o óbvio? Porque a criança, ela brinca, como você colocou, desde que ela nasce, ela brinca com a mãozinha, com a boquinha, com o som, é natural, né? Uhum, Que horas que isso vai perdendo? A hora que o adulto intervém, eu isso. acho, de forma que tolhe esse natural, creio eu, não É, sei. Você é, pode me eu, colocar melhor. eu acho assim, a vida, sabe? Está muito acelerada e essa questão online trouxe também as relações muito exclusivas dentro de casa e o pessoal, muita gente trabalha até mais do que estava trabalhando, Verdade. sabe, fora, requer mais atenção nessa questão do online, de estar home office e mas assim, com relação ao brincar, eu acho que existe um cumprimento de dever ali, sabe? Então, é meu dever ensinar as crianças a isso. Atividade, isso está muito relacionado com a alfabetização. Então, com aprender mesmo da escola, né? Que muito, né? O papel da escola. Daí a gente entra um pouco no papel da escola, que não é, às vezes, nem da escola, é o que vem de fora, de pai, de mãe, da sociedade, sabe? Eles esperam que a criança aprenda, que a criança. E aprender, veja, aprender é uma coisa muito ampla, é uma palavra, sabe? Que a gente pode, nossa senhora, a gente pode fazer
né, uma discussão enorme sobre isso, Verdade. né? Mas eles, aquela aprendizagem formal, leitura escrita, né? Então, as matérias, né? De que me adianta as matérias? Eu não vou saber o que fazer com ela. Isso é uma coisa importante. Se eu perguntar para vocês, que aula vocês lembram da escola de vocês? Do que vocês lembram quando vocês estavam na escola? Educação infantil e ensino fundamental. Eu não sei vocês, mas eu lembro dos meus amigos e do que eu brincava. Eu não Eu lembro da também. aula, sabe? Eu não lembro de uma aula de matemática, eu não lembro da aula de história, mas é isso que fica, né? Então, é, eu estava dizendo dessa coisa do tempo e, né, do cumprimento do dever que o professor precisa, né, mostrar, né, Talvez, essa aprendizagem formal, e isso vai deixando esse corpo de lado, fica mais aqui no intelecto e o tal- corpo vai ficando de fora. talvez focada no conteúdo e um Uhum. conteúdo formal, né? Isso. Desconectado da vivência, da prática. Uhum. Vou aproveitar que você citou, fez essa colocação e vou compartilhar aqui uma fala do professor Masaharu Taniguchi, dentro do livro Pedagogia do Seiichi Noye, que ele nos alerta sobre essa questão de ter um método educacional que divirja do padrão. E Olá, isso ele já falava em 1930. olá, E aqui fica a olá. reflexão para ver se a gente está, se a gente está ainda querendo seguir tanto esses padrões, né? Então ele puxa aqui já a nossa orelha e fala que o método educacional que visa abarrotar de conhecimento a mente da criança é um método coercitivo. E um método educacional que se impõe disciplina, ele vai falando, né? Traçando determinadas normas de forma coercitiva, é um método que inibe a criança. Uhum. Né? E aí Sim. ele vai chamando nossa atenção, dizendo que a educação da vida, ou o método educacional da Seiichi Noye, consiste em não exercer essa forma de coerção, Uhum. em de se dar a liberdade da criança para que manifeste aí a sua natureza divina, que é original da criança, que é natural. Então, quando você falou, eu lembrei muito dessa fala, que eu falo, meu Deus, o quanto isso é forte no nosso inconsciente, de falar, não, agora eu vou ter que dar aula. Eu já me Uhum. peguei falando isso, tô aqui confessando, gente, Uhum. para Sim. professoras falando, gente, a gente estava brincando, se divertindo aqui com relação ao conteúdo, e eu falei, bom, agora vamos lá, que agora eu tenho que dar aula. E o que eu estava fazendo até então? Sim. Sim. A hora Exato. que eu me escutei, eu falei, gente, para tudo que a gente já estava na aula. Olha como isso é forte Uhum. dentro da gente. Vamos É. lá, a gente E é. testando, né, joguinhos e brincadeiras. Então, como eu estava me divertindo, olha, parecia que não estava dando aula. Aham, aham. A hora que eu me Isso é um escutei, eu falei, conflito, olha sabe? como é forte no nosso inconsciente, né? Que bom que a gente está trazendo essas questões para a nossa consciência. E que divertindo, brincando com o movimento, com o corpo, com o lúdico, com aquilo que é encantador, é, será que não é esta forma natural que a gente foi Sim. perdendo? E que a criança, que o adolescente, assim, ele mostra, né? Se a gente estiver aberto e conectado com eles, eles vão mostrando para a gente. Bom, eles sentem segurança daí, sabe? Porque assim, eu acho que muito do objetivo, para mim, isso é uma coisa para mim, e que eu, sabe, tentei colocar isso na minha casa para os meus filhos. É para que eles soubessem pensar.
e questionar. E ter uma opinião a respeito de si e a respeito do outro e a respeito da vida. E a gente consegue isso dando esse espaço. Porque se você impõe, coloca pressão e inibe a criança, ela não vai desenvolver essa capacidade. Isso muito vem pelo brincar, pelo prazer, pela parceria que o adulto faz com ela. Muitos professores, muitos adultos, muitos pais, mães, acham que e isso é uma coisa que eu não vejo só na escola, isso eu vejo no meu trabalho. Eles acham que precisa estar num outro patamar, sabe? Que se eles brincam, eles vão perder o controle. Mais ou menos isso. E é ao contrário, gente, porque a criança vai entrar numa parceria e vai formar um vínculo muito positivo, porque você, como adulto, vai estar entrando no mundo dela, que é o mundo do brincar. Então ela vai falar: nossa, quem é esse adulto que brinca? Então ela passa a ter mais segurança no que você diz, ela passa a ter, sabe, mais fácil, mais respeito pelas questões do que vem, e ela passa a ter mais segurança, Ai, né? que lindo, fantástico. É, é lindo. É lindo, brincar é uma coisa linda. Brincar é uma coisa linda. O brincar de uma criança, a criança e assim, sabe, Fernanda, essa coisa de jogos e brincadeiras, foi o que eu até estava comentando com vocês. Se vocês, hoje em dia, a gente encontra tudo e mais um pouco na internet, tudo. Se fizerem uma relação de 100 brincadeiras, tá lá. Vocês podem ter ideias, assim, de tudo que é tipo jogos, brincadeiras, de tudo. Agora, a disponibilidade do adulto para estar nesses jogos e brincadeiras é que vai fazer a diferença. É É isso, é verdade. o é a intenção, sabe, é a disponibilidade que ele tem de ter prazer com isso. Não é só para as crianças, é para ele. Porque a criança do adulto está ali, não é? Ela não Sim. saiu, não fugiu, ela está lá, né? Então, deixar que essa criança apareça, a criança que mora no adulto apareça, é lindo, é lindo, é lindo de ver. E daí chama as crianças, sabe? Daí tudo acontece, tudo de bom acontece. Aí fica aqui até a dica, né? Para o pai, para a mãe. Eu sei que nós falamos disso, mas a gente fala de novo. Que está em casa pensando, ai meu Deus, não aguento mais, ou ai, até assim, restringindo mesmo, né, o contato das crianças, mas por que não se divertir, deixar um tempo para você se divertir com seu filho? Né? Não É. importa ali a idade, mas entrar na brincadeira, né? É tão E sabe, assim, posso dar um exemplo? claro, De pai, assim, mãe em casa, né? Aí, assim, tem que brincar, né? Então vamos brincar, mas eu não gosto de brincar. Tem ou pais eu que não são bem sei, claros. às vezes a gente ouve, ah, eu nem sei brincar, vou brincar do Eu não quê? sei, faz tanto tempo que eu não brinco, Isso, eu não sei do que brincar. Você veja, às vezes, aí eu digo assim, mas você não precisa saber. Pergunte para a criança, porque ela sabe, né? Então, às vezes o pai se coloca num lugar, sabe, de, de- que é acima, sabe, assim, não precisa saber do que brincar. Pergunte para a criança. E o perguntar é assim, é estar aberto,
Do que nós vamos brincar? Ah, vamos brincar disso. Ou se existe uma restrição assim, tem uns que têm vergonha. Vergonha de brincar. Tudo bem, não tem problema ter vergonha. Mas o que é que diverte essa pessoa que tem vergonha? Pode ser arrumar o jardim, Fernanda. Convida o filho para arrumar o jardim, que isso seja um momento de prazer. Tem mães que gostam muito de cozinhar. Chama a criança para ir ter esse momento de prazer e diversão, que esse seja um momento de diversão. Tem outros que gostam de tem organizar coisas. Olha que coisa legal. Pega os brinquedos da criança e organiza, seleciona, sabe? Classifica. Aqui só os carrinhos, aqui só os bonecos, aqui só. Sabe? Isso vai marcar a criança, porque é um momento de diversão e de prazer que vão estar juntos, sabe? Olha só. E não é tão complicado como a gente Não, pensa, né? não. Na É só ter verdade, é um natural momento, né? É. E é estar ter um disponível, né? momento. É isso. Sabe que tem algumas. Semana pedagógica, por exemplo, que eu participo, e eu digo assim, eu falo para as professoras, coloquem no planejamento. Se vocês não têm isso como natural, coloquem o brincar no planejamento. Brincar de jogo simbólico, brincar no pátio, brincar na sala, cantar. Pode ser que muitas já tenham isso, mas o foco é que você esteja participando disso junto, sabe? Que não seja só uma coisa para eles, que eles façam, mas que você esteja presente nesse momento também, né? E tem muitas que não fazem. Tem muitas Verdade. pessoas que deixam esse brincar mais assim pro professor de educação física ou na hora do pátio. Eu tinha uma professora na Terra Firme que ela ia para o pátio, ela não ficava olhando as crianças, ela brincava, entrava na quadra, jogava futebol, se precisar, jogava caçador, e nossa, as crianças eram alucinadas por ela, porque ela fazia ela tinha, mas era dela, né? Era natural. Era Fluía, né? natural, era natural, era natural. Agora, quando não, tudo bem, se é natural, aproveitem, sabe? Se vocês têm isso natural, deixa a criatividade, sabe? Ó, surgir, a imaginação, isso é próprio da criança, sabe? Agora, se não tem, não faz mal. Vai, sabe? Vai atrás, coloca no planejamento, imita quem, sabe? Imitar, isso é uma coisa importante. A criança aprende muito por imitação. A Imitando a gente. imitação é um dos recursos que a criança Verdade. tem para aprender. A gente também pode usar disso para começar, para a gente começar a sentir que isso também é possível para nós. Nós que eu digo adultos, né? Adultos, E, assim, em famílias, por exemplo, se não sabe, imita a criança a brincar, sabe? Porque aí você vai estar mais próxima, né? é lindo isso. E lembrar dos professores que isso vai além da educação infantil e das séries iniciais, né? Ah, sim. Que a gente vai adaptando, vai usando, às vezes, junto com o simbólico, jogos de regras, vai inserindo ali. E isso tem na internet, gente. Vai inserindo conteúdo, mas de uma forma divertida, de uma forma lúdica, né? Não precisa parar quando a É, criança sai da educação infantil, né? Só não. vai se. E na verdade a tendência é bem essa, sabe? Que a gente vê que quanto mais as crianças crescem, mais difícil está o brincar, né? E o brincar como diversão, assim, em sala de aula. Então, uma dica muito boa é trabalhar com projetos também, sabe, Fernanda? Às vezes as escolas
depende da proposta, mas Sim. projeto, você pode fazer um projeto paralelo, que desperta muito a curiosidade das crianças quando elas querem descobrir alguma coisa de interesse comum, né? Que pode estar relacionado com esse momento de diversão, com um momento de prazer, e até assim, jogos e brincadeiras pode ser um projeto. Como é que eram os jogos na antiguidade, como evoluíram, né? O que a tecnologia trouxe para esses jogos e brincadeiras, como é que eles, né, como é que eles jogavam aquelas bolas de areia antigamente, né? Então vamos jogar basquete com uma bola de areia para ver o que acontece. Então isso tudo dá para criar, né? A gente pode. Dá para a gente se divertir bastante, Para hein, a gente gente? se Olha aí. divertir muito, E a gente muito, se muito. diverte, né? Olha, eu tive. Sim, sim. E às vezes, aqui, só para os nossos amigos que às vezes ficam pensando como que eu coloco a educação da vida, como trabalho com a criança, como que eu vou ensinar isso. Ué, gente, brincando, não é? É. Uhum. Tive o prazer, gente, fazia muito tempo que eu não brincava com criança de 5 anos. Tive o prazer de brincar com o filho do meio sobrinho, assim, mas é prima, mas ela me chama de tia, né, gente? Porque é filha de primo. Com 5 anos, não encontrava faz tempo. E aí a mãe falava disso, que ela não para, ela isso. Não, gente, era só uma criança com energia. E a gente começou a brincar com naturalidade, porque ela me chamou, mas eu me diverti muito. E aí ela, claro, trouxe aquelas questões, eu era uma princesa, ela era outra, com as bonequinhas, e a dela tinha todas as roupas, todos os sapatos, todos não sei o quê, e a minha não tinha nenhuma. Aí eu fui brincando, e a mãe falou, tá vendo? E agora? Eu falei, agora a gente brinca. Aí eu ia perguntando, mas como que eu vou no baile com você sem roupa? Você vai ficar com todas? Isso. Aí o Aham. sapato, aí não sei o quê. Como que eu vou andar com você desse jeito? Aí ela começou a dividir, porque é natural, né? Sim. Então eu fui Aham. uma brincadeira, me diverti muito, tá? Mas a gente vai colocando, né? Os conceitos, aquilo que a gente está vendo, e é de uma forma natural, né? Mas foi muito gostoso, Sabe que garanto que eu me diverti mais do que é ela, gente, muito muito legal. mais. E sabe que essa é uma maneira importante, você falando me veio assim, da criança também perceber o outro, né? Claro, Né, de ver o que o outro gosta, o que o outro quer, né? Qual é o desejo do outro. Muito como que legal. o É outro muito bom. ela estava ali muito tempo, né? Só ela de criança. Se Ah, talvez ela tivesse sim. convivendo com as crianças na escola, isso já tinha acontecido. É. Porque, E, porque essa troca é natural, né? Se eu e, não e ceder, eu não vou criança, brincar. e Ponto. criança dessa idade também, você veja, numa pandemia, tá quase 2 anos, um ano Então, e meio em casa, muito sem escola, é um tempo muito grande mesmo, sem ter aí eu, relação com não é? pares, né? É, Aí o adulto que eu brinco, o adulto tem que brincar, não ser adulto, porque senão, se for adulto, ou vai dar bronca ou vai ceder. Ah, ela é sim, criança, toma, ou vai dar uma bronca. Agora, se você sim, entra na brincadeira, a troca ela exatamente. acontece de forma espontânea, né? Uhum, é isso mesmo. Gente, estamos quase chegando ao final, mas ai, dá pra gente ficar horas falando. Daqui a pouco o pessoal Tá. derruba a gente continua aqui. Brincadeira, gente. Olha, que esse assunto realmente não evidente que ele não vai se esgotar aqui, mas a gente quis trazer, cutucar, né? Trazer reflexões para que todo Sim, mundo saia com vontade de brincar, de promover isso, de trazer isso para dentro de casa. Olha, aqui em casa a gente brinca, viu, Pia? Meus filhos são adultos já praticamente, mas a gente brinca, porque a gente joga, tem jogos uhum, de tabuleiros, tem isso. E é isso. eu peço, tipo, eu falo, gente, vocês não vão jogar comigo? Eu tô cansada, tô Aham, precisando me divertir. E uma sim, outra coisa, assim, que talvez não.
a gente está falando do desenvolvimento infantil, só antes da gente terminar, de deixar aqui também aqui no nosso radar dos educadores, é na questão de quanto isso também contribui para o idoso. E brincando, jogando, às vezes a gente percebeu, eles estão assim, né, isolados, assim, não todos, mas alguns que ficaram mais Nossa, tempo isolados, essa parte cognitiva, né, às vezes ficou sim. ali meio. Então, através de um jogo simples, de um jogo de carta, você falou da imaginação, pode brincar com desenho, com a Nossa, mímica, vai claro. ajudando estimular essa parte cognitiva Nossa, da pessoa mais idosa também, sim, né? sim, sim. E também muitos, eu acho que muita gente aprendeu a usar a tecnologia, sabe, Fernanda? Justamente por conta desse isolamento, Para né? se E aproximar mais, né? para aproximar, aham, porque não, depois de uma certa idade, essa tecnologia fica mais afastada, né? Só o telefone ali, né? Mas essa imagem e vídeos, então, usar desses recursos também, né? Para Verdade. fazer com que eles se divirtam também, né? E nesse divertir vai mantendo ali a Ah, parte vai mantendo, cognitiva, né, gente? Que a gente está sim, falando do desenvolver, mas vamos preservar também dos nossos idosos, né? De uma forma sim, lúdica. sim, é isso Mas aí. que bom. Bom, vou te passar para as considerações finais, se você quiser comentar mais alguma coisa com o pessoal, com muita dor no meu coração, mas prometo, gente, teremos mais bate-papos. Inclusive, podem enviar aqui no chat ou enviar depois para nós sugestões de tema, o que mais Sim, vocês gostariam de ouvir, e a gente vai programando uhum, aqui novos encontros. Mas, por favor, Bia. sim. Então, eu queria dizer que vocês se abram para esse novo. Nós estamos num momento de bastante novo, né, de inovação. Mas essa inovação, não estou dizendo dessa inovação de tecnologia, né, mas de vocês mesmos. Se abram para esse novo, que é sair dessa zona de conforto que a gente às vezes fica e buscar outras oportunidades que divirtam vocês, que deem prazer, e que torne esse dia a dia mais leve, porque o brincar proporciona isso, sabe? Deixa a vida mais alegre, seja na família, seja na escola, seja no trabalho. Então, se divertir e buscar essa alegria do dia a dia, como a criança, né? A criança é um ser que se diverte com quase nada. Então, pensar que a gente também pode fazer isso, sabe? Trazer isso, viver isso no nosso dia a dia, né? É isso. Ai, que lindo. Bia, muito, 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 muito obrigada pelo Obrigada a carinho, você. pela disponibilidade de estar sempre aqui conosco, levando a gente a essa reflexão toda. Com certeza a gente vai sair daqui mais leve, querendo brincar, Esse, e mais atento a essas inovações nesse sentido que sim, você trouxe para isso. nós. Muito obrigada. É um prazer para mim. Agradeço vocês também. E qualquer Então, coisa, estamos aí, né? olha, em nome da Superintendência dos Educadores, do preletor Luiz Gomes, eu já te agradeço a essa oportunidade de Muito hoje obrigada. e tenho Eu é que certeza que agradeço. teremos outras Que oportunidades, viu? bom, que Vamos bom. conversar mais, que esse assunto Vamos vai sim. longe, né? Vamos Vai, trazer aham. mais E reflexões, mais exemplos aqui para o pessoal em breve. Muito que bom. obrigada por hoje, Obrigada, obrigada. querida. Muito obrigada. Obrigada por todos que nos acompanharam aqui, estiveram conosco. E lembrando, se ainda não deram o seu like, seu joinha, por favor, deixa aqui no canal,
para que ele tenha relevância e mais pessoas fiquem sabendo desse bate-papo, desse estudo, de todos os estudos que estão chegando aqui em todas as reuniões virtuais. Muito obrigada, Bia. Obrigada, obrigada. Onde está Deus? Entender isso nos permite captar a real natureza de Deus. Descobrir que Ele está mais perto do que imaginamos e que podemos também enxergá-lo nos outros, aprender a confiar nele. Compreender sobre o amor e ver o mundo através dele. Agora, toda criança pode aprender isso de um jeito simples com o novo livro infantil Carmela e o Ratinho do Bosque, de autoria do preletor Eduardo Nunes. Dê esse presente de uma vida inteira para o seu filho também. Adquira pelo site www.livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 11 50 74 41 80. Muito obrigado e boa leitura!